Icy Hot Pro with 2 max strength pain relievers. Targets multiple pain receptors. Ice works fast. Heat makes it last. Hello, Nigel here. As an owl, I love to be awake all night, but allergy sufferers like you probably don't feel the same. So take Zysol at night to relieve allergies while you sleep. Then wake up fully refreshed for a more productive day. Zysol works fast and offers 24-hour continuous relief from sneezing, runny nose, itchy watery eyes, and itchy nose and throat, so you can enjoy doing the things you love all day long. Be Wisol. Take Zysol at night. Use as directed. Starts working in 45 minutes. Este podcast contém relatos e descrições gráficas que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. Ouça com cautela. Olá, eu sou Rodolfo, host do podcast Clube dos Detetives, e esse é o Crimes Sinistros. Aqui vocês vão conhecer os casos de true crime mais estranhos e insólitos que existem. Nesse episódio, vocês vão conhecer a história da Katarzyna Zołada, uma moça polonesa que desapareceu em circunstâncias misteriosas até que uma parte específica do seu corpo fosse encontrado. Nesse caso, que ficou conhecido como o caso do traje de pele. Katarzyna Zołada nasceu no dia 1º de junho de 1975 em Cracóvia, na Polônia. Não temos muitas informações sobre ela, apenas que seu apelido era Kasia, que sua família era muito católica e que ela era considerada uma menina gentil, inteligente e um tanto introvertida. Em 1996, a Kasia e seu pai estavam fazendo uma escalada quando ele acabou sofrendo uma queda e faleceu. Isso foi algo que teve muito impacto na vida dela, que passou a enfrentar uma depressão forte e ficar ainda mais solitária. Em 1998, a Kasia estava com 23 anos e se matriculou na Jagiellonian University, primeiramente para estudar história, mas depois ela trocou para estudos religiosos. Segundo seus colegas, ela não participava de nenhuma atividade extracurricular, e do pouco que ela falava, o assunto da morte do seu pai sempre vinha à tona. No dia 12 de novembro de 1998, a Kasia teria um dia cheio. Ela iria resolver algumas pendências pela manhã, voltaria para casa para se arrumar e depois iria ter uma consulta com seu psiquiatra. Ela combinou de encontrar a mãe no consultório depois das 6 horas da tarde, mas ela não apareceu para a consulta. A mãe voltou para casa e percebeu que a filha nem ao menos tinha passado em casa como ela tinha dito, o que acendeu um alerta na sua mente. As horas passaram e a jovem não apareceu. Então sua mãe decidiu ir até a polícia. Como acontece em muitos casos de adolescentes e jovens adultos que desaparecem, a polícia tentou tranquilizar a mãe dizendo que a Kasia logo apareceria. Nos dias seguintes, a mãe perguntou para os seus poucos amigos e colegas de faculdade sobre a filha, mas ninguém tinha visto ela desde o dia 12. Ela voltou até a delegacia e foi só aí que a polícia decidiu começar a investigar. As semanas foram passando e nenhuma pista sobre o seu paradeiro aparecia. E aí, vendo que o caso estava parado, a mãe imprimiu centenas de cartazes, espalhou por toda a Cracóvia e contratou também um detetive particular. Na madrugada do dia 6 de janeiro de 1999, a tripulação de uma embarcação que estava navegando no rio Vístula ouviu um barulho estranho na parte de baixo do navio. Como já era tarde, o capitão disse que eles iriam verificar do que se tratava quando amanhecesse. Na manhã seguinte, os trabalhadores abriram o compartimento do motor e viram algo estranho preso na hélice. Eles puxaram aquele objeto e, sem conseguir identificar o que era, chamaram o capitão.
era uma coisa meio pálida, meio elástica, lembrava um saco de lixo vazio. Para o horror do capitão, quando ele olhou mais perto, percebeu algumas formas nesse objeto, incluindo uma orelha e um seio. Foi aí que ele percebeu que aquilo, na verdade, se tratava de pele humana. A polícia foi chamada e levou o material para análise. Não havia ossos ou órgãos, era como se alguém tivesse tirado toda a pele humana de um corpo feminino e feito um traje com precisão cirúrgica. Algumas marcas no corpo indicavam que aquela pessoa tinha sofrido uma série de torturas físicas. Foi feito um teste de DNA, comparando com as pessoas que estavam desaparecidas naquele momento, e acabou dando match com o DNA da Katarzyna Zoada. A polícia foi até a universidade, onde a Kasia estudava, conversar com seus colegas, e eles descobriram que, na verdade, ela tinha largado a faculdade já fazia alguns meses. Alguns colegas também comentaram que ela falava constantemente sobre um novo amigo que ela tinha feito, mas ninguém sabia o seu nome e nem como ele era. Trabalhadores da universidade contataram a polícia e disseram algo que trouxe ainda mais confusão para essa história. Eles reconheceram a Kasia como uma colega de trabalho deles, mas que ela tinha se apresentado para eles com outro nome. E ao ser questionada sobre isso, a mãe da Kasia não sabia nem que ela tinha largado a faculdade, muito menos que ela tinha arrumado um emprego no próprio local. Alguns dias depois, apareceu uma pessoa de interesse. Era um homem que já possuía um longo histórico de abusos sexuais e de atentados ao pudor. O que colocou ele no radar da polícia foi o fato dele visitar constantemente o túmulo da Kasia, que nesse ponto já tinha recebido um funeral, mesmo sem o seu corpo estar completo. Por algum motivo, esse homem não foi convocado para depor inicialmente. Em maio de 1999, a polícia da Cracóvia recebeu um pacote suspeito. Ao abrirem, eles se depararam com um envelope com fotos de um homem decapitado. E dentro desse pacote, em uma caixa lacrada, estava uma cabeça humana, mas sem a pele. Nesse momento, a polícia ficou alerta, porque esse caso poderia estar conectado com o caso da Kasia, ou seja, poderia haver um serial killer atuando por ali. Ainda no mesmo dia, a polícia recebeu a ligação de um senhor em completo estado de desespero. Segundo o que ele relatou, ele chegou em casa após o trabalho e desceu até o porão, e foi quando esse senhor se deparou com um corpo decapitado, pendurado de cabeça para baixo, corpo que ele acreditava ser do seu filho. Além disso, ele contou que provavelmente quem tinha feito isso teria sido o seu neto, um homem chamado Vladimir. O Vladimir foi descrito como uma pessoa muito reclusa, que falava pouco e não tinha uma boa relação com o pai, mas que tinha uma ótima relação com o avô. Ele tinha nascido na Rússia e mudado recentemente para a Polônia, para estudar na mesma universidade que a Kasia frequentava. O avô contou que naquela manhã tinha combinado com o filho de sair para tomar café. Por algum motivo, o avô saiu antes e o filho o encontraria lá. Como o filho demorou para chegar, o avô ligou para casa, só que quem atendeu foi o Vladimir. E ele disse que seu pai estava terminando de se arrumar, mas que já estava saindo. Quando o filho chegou no local, o avô reparou que ele estava agindo de uma maneira estranha, falando baixo, usando um chapéu e também uma balaclava, que são aquelas máscaras que cobrem todo o rosto. Ele inclusive recusou tirar essa balaclava durante o encontro, alegando que estava doente e que não queria piorar os sintomas. O avô disse então para que ele voltasse para casa e descansasse, já que ele estaria doente. Na verdade, o que tinha acontecido naquela manhã era algo muito mais perturbador. Depois que o avô saiu, o Vladimir teve uma briga feia com seu pai. Uma raiva anormal tomou conta do seu corpo e ele decidiu que seu pai precisava morrer. O Vladimir chamou ele até o porão e quando o pai desceu as escadas, ele usou uma arma de choque para mobilizá-lo. Depois, com uma faca, ele esfaqueou o pai até a morte. Após isso, o Vladimir pendurou seu pai de cabeça para baixo e cortou a sua cabeça. Ele então removeu toda a pele e fez uma máscara. Sim, naquela manhã, não era o pai que tinha ido encontrar o avô, mas sim o neto, Vladimir, usando as roupas do pai,
e uma máscara feita com o rosto dele. Depois de voltar para casa, ele tirou as fotos, embalou a cabeça e deixou a caixa na delegacia de polícia mais próxima. Você deve estar se perguntando como que o avô não percebeu aquela situação toda. Bem, segundo as fontes, é dito que o avô sofria de problemas de visão e de audição. Por mais que ele tenha achado as atitudes do filho estranho, ele não conseguiu identificar que tinha algo errado. A polícia foi até a residência e encontrou o Vladimir, que rapidamente confessou o crime. Por conta dessa natureza sombria do caso, a polícia ligou esse assassinato com o da caixa, mas não havia nenhuma evidência disso e o próprio Vladimir negou conhecê-la. Ele foi julgado e condenado a 25 anos de prisão e após cumprir parte da pena na Polônia, ele foi transferido para a Rússia, que era sua terra natal. Mas se não tinha sido o Vladimir, quem tinha retirado a pele da caixa? Assim que o Vladimir foi descartado como suspeito, o caso da Katarzyna Zołada esfriou totalmente. Em 2012, o Ministério Público decidiu retomar as investigações com uma equipe focada em casos não resolvidos. Foi realizada uma exumação dos poucos restos da caixa e juntamente com uma equipe da Universidade Médica de Wrocław foi criado um modelo que mostrava exatamente onde a jovem tinha sido golpeada durante a sua tortura. Em 2014, um agente do FBI na Europa foi chamado para fazer um perfil psicológico do assassino. Segundo ele, o suspeito claramente tinha tendências sadistas e psicopatas. Por conta desse perfil, foi levantada uma teoria muito interessante. E eu preciso perguntar para vocês: vocês já assistiram o filme O Silêncio dos Inocentes? Quem assistiu deve se lembrar que conta a história de uma agente do FBI, que é a Jodie Foster, e ela pede ajuda para um canibal sociopata chamado Dr. Hannibal Lecter, que é o Anthony Hopkins. Ela pede ajuda porque ela está investigando um caso de um serial killer chamado Buffalo Bill, que raptava mulheres com o objetivo de retirar a pele delas para fazer uma roupa. Essa história não parece um pouco similar? Inclusive, Katarzyna é a versão polonesa do nome Catherine, e Catherine é exatamente a última vítima do serial killer no filme. Então, segundo essa teoria, esse assassino poderia estar tentando imitar o crime, incluindo matar, uma mulher chamada Catherine. Acontece que essa teoria, por mais que fizesse certo sentido, ela não tinha embasamento, não tinha pistas para levar isso para frente. Só que, em 2017, ocorreu uma grande reviravolta nesse caso. A polícia recebeu uma carta anônima dizendo que um homem chamado Robert Janczyk seria o autor do crime contra a Katarzyna Zołada. O Robert Janczyk tinha 52 anos e morava em Cracóvia. Seu pai tinha abandonado a família quando ele ainda era criança e ele foi criado pela sua mãe. Assim como a grande maioria dos poloneses, a família Janczyk era muito católica. Ele teve uma infância e uma adolescência até comum. Depois disso, ele serviu um tempo no exército e arrumou um emprego também no necrotério, onde ele trabalhava como ajudante de necrópsia. Depois, ele entrou no curso de zoologia e se especializou em taxidermia, que é a técnica utilizada para empalhar animais. Poucas pessoas tinham alguma coisa positiva para dizer sobre o comportamento do Robert. Seus colegas de trabalho e da faculdade disseram que ele era muito estranho, muito esquisito e muito solitário. Ele também parecia ter um ódio voltado especificamente para as mulheres. Ele ficava o tempo todo falando mal das mulheres e de como elas eram inferiores e mereciam morrer e ser estupradas, etc. Durante o curso de zoologia, houve uma vez que o Robert matou alguns coelhos do laboratório da universidade. E ao ser perguntado por que ele tinha feito aquilo, ele simplesmente disse que ele não conseguia se controlar. Quando o Robert foi interrogado pela primeira vez, ele ficou muito nervoso e negou que ele conhecia a caixa. Entretanto, ao verificarem os arquivos do caso, a polícia descobriu que era o Robert, que era aquela pessoa que tinha sido visto visitando o túmulo da Katarzyna nos anos 90.
A polícia foi até a casa da família Rianzeski e, com a ajuda de luminol, foi capaz de encontrar vestígios de sangue na banheira. Isso mesmo após 19 anos do crime. Esse sangue foi testado e foi confirmado que se tratava do sangue da Kasia. Além disso, eles encontraram uma série de diários divididos por ano que datavam desde os anos 90. Nesses diários, o Robert escrevia como ele stalkeava por meses algumas mulheres, antes de invadir suas casas e atacá-las sexualmente. De todas as entradas desses diários, o que mais chamou a atenção foi a de outubro de 1998. O Robert explicava em detalhes como tinha sido o crime contra a Kasia. Segundo ele, os dois teriam se conhecido em uma loja de discos no centro da Cracóvia e começaram uma amizade. Vocês lembram que alguns colegas da Kasia disseram que ela tinha um amigo? Sim, esse amigo era o Robert. Com o tempo, a Kasia passou a gostar do Robert e ela começou a fazer algumas coisas para chamar a sua atenção. Então ela pintou o cabelo, ela começou a usar roupas dos anos 70 e também começou a emagrecer. Isso tudo eram coisas que ele já tinha dito que eram coisas que atraíam ele em mulheres. Bom, depois de algumas semanas saindo juntos, o Robert sugeriu um encontro na casa dele. Ele levou a Kasia até o porão da sua casa. Lá ela foi amarrada, ela foi abusada sexualmente e torturada por horas. Depois ele removeu a pele do seu rosto para fazer uma máscara, igual o Vladimir fez com seu pai. Só que ele não conseguiu vestir a máscara porque, enfim, o rosto dela era muito menor do que o dele. Ele então retirou toda a pele dela para fazer um traje completo. E durante todo esse processo, a Kasia ainda estava viva. Acontece que esse traje ele também não deu certo porque, afinal, ela era muito menor do que ele. E por conta disso ele decidiu jogar a pele dela no rio Vístula, que por acaso acabou indo parar na hélice das embarcações, como eu contei no começo, e a pele só foi preservada por causa da água fria do rio naquela época. O julgamento do Robert aconteceu em 2018 e muito se debateu sobre seu estado mental, porque um psiquiatra diagnosticou ele com esquizofrenia, o que poderia classificar ele como inapto por motivo de insanidade, só que o juiz não aceitou essa teoria, porque ele acreditava que o Robert sim tinha feito as coisas, inclusive tinha planejado, afinal ele também tinha descrito todos esses crimes dele nos seus diários. O Robert foi condenado à prisão perpétua, a defesa dele entrou com vários recursos, inclusive na Suprema Corte polonesa, mas até hoje ele continua preso. E vocês lembram daquela carta anônima que foi enviada incriminando o Robert? Bom, depois do julgamento, o escritor dela se apresentou. Era um amigo do Robert que tinha uma loja no centro da cidade e essa loja, de vez em quando, o Robert ia até lá, fazia alguns bicos e tal para ganhar algum dinheiro. Segundo esse amigo, e dono da loja, o Robert era um alcoólatra sádico que gostava de abusar de mulheres. Katarzyna Zołada desapareceu em 1998 e levou quase 20 anos para descobrir quem tinha torturado, matado e retirado a sua pele. Infelizmente, o restante do seu corpo nunca foi encontrado. Eu sou Rodolfo, esse foi o Crimes Sinistros e a gente se vê na semana que vem.